Jesus, na sua oração sacerdotal, faz a seguinte oração aos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje em dia, algumas pessoas têm sérias restrições à Bíblia Sagrada. Numa época em que Sartre é livro de cabeceira e Simone de Beauvoir é assunto de debate, de discussão nos meios universitários, em que se lê Milan Kundera nas bancas de revista, falar que se lê a Bíblia Sagrada representa, significa dizer que é atrasado. Numa idade em que Erich Fromm é ponto de reverência a respeito do amor, numa época em que se lê proficuamente livros os mais variados e os mais diversos possível, lê-se a Bíblia Sagrada, andar com uma Bíblia Sagrada debaixo do braço e dizer que tem a sua vida regida, dirigida, guiada por este livro milenar, soa mal na nossa sociedade atual. Afinal de contas, para a maioria das pessoas, a Bíblia é um livro retrógrado, antiquado, de lendas, de histórias fantasiosas. A Bíblia Sagrada, para a maioria das pessoas nos dias de hoje, é apenas um livro religioso ultrapassado, sem o menor sentido para o homem atual. Somente os mais religiosos, os mais fanáticos, somente os ignorantes das massas incultas e indoutas leem a Bíblia Sagrada. O universitário atual jamais leu a Bíblia Sagrada. Se leu apenas uma porção aqui, outra porção acolá, mas ainda não conseguiu lê-la toda. Afinal de contas, o que é a Bíblia Sagrada? Que livro é este? Um livro de capa preta, responsável pela maior revolução que o mundo já conheceu. Que livro é este? Pela revolução de ter transformado o mundo inteiro aos seus ensinamentos. A maior filosofia, o maior pensamento de vida, o maior sistema religioso do mundo está fincado, fundamentado na Bíblia Sagrada. Que livro é este? O que é que há de especial com este livro que aquelas pessoas que se dizem conhecedoras do Senhor Jesus Cristo e que, do momento em que têm uma experiência com este Jesus, começam a amar este livro? O que é que há de especial? O que é este livro? Será que a Bíblia é um amuleto cujas páginas têm dentro delas algum segredo de milagre? O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia não é um livro só. A Bíblia é um compêndio de livros. É livros reunidos, por isso o seu nome é Bíblia, que vem da palavra biblos. A Bíblia Sagrada contém, na verdade, 66 livros.
66 livros que foram escritos por cerca de 40 autores diferentes. A Bíblia não foi escrita por um homem só. 40 autores diferentes escreveram a Bíblia. A Bíblia demorou entre o primeiro livro a ser escrito, que provavelmente calcula-se que tenha sido o livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito, o livro de Jó, ao último livro da Bíblia a ser escrito, o livro do Apocalipse, levou mais ou menos 16 séculos. 1.600 anos para ser escrito este livro. Os autores da Bíblia Sagrada foram homens os mais diversos, e a maioria desses autores nunca conheceu o outro. Homens de antecedentes, de passado, o mais diferente possível. Moisés foi um líder político, religioso, instruído nas universidades mais caras e mais avançadas do mundo de então, nas universidades do Egito. Também a Bíblia foi escrita por homens rudes, como Josué, que cresceu na escravidão e tornou-se um general militar através do exercício militar, sem jamais ter frequentado uma academia militar. A Bíblia foi escrita por homens como Neemias, que era chefe da casa civil do rei. Era o chefe da casa civil. Com homens como Daniel, que era primeiro-ministro na Babilônia. Nós lemos autores da Bíblia Sagrada como Lucas, que era médico. Temos autores da Bíblia como Mateus, que era um coletor de impostos. Nós temos homens que escreveram a Bíblia como Marcos, que era apenas um pescador rude. Temos homens que escreveram a Bíblia como o apóstolo São Paulo, que era um exímio filósofo rabino, judeu, defensor da tradição e do judaísmo. Portanto, a Bíblia é um compêndio de 66 livros, escrito por autores os mais diferentes possíveis, num período de 1.600 anos. Demorou para ser escrita a Bíblia Sagrada. As circunstâncias em que a Bíblia foi escrita foram as mais diversas possíveis. Por exemplo, Moisés, quando escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés estava errante pelo deserto. Jeremias, quando escreveu o seu livro, o livro do profeta Jeremias, ele estava num calabouço. O apóstolo São Paulo, quando escreveu algumas de suas cartas, estava preso em Roma. Nós temos, portanto, na Bíblia Sagrada, homens escrevendo nas mais diferentes circunstâncias possíveis os seus livros. Portanto, a Bíblia não foi escrita dentro de um seminário, dentro de um colégio apostólico, ou dentro de um convento ou mosteiro. A Bíblia foi escrita em circunstâncias as mais diferentes possíveis. A Bíblia Sagrada foi escrita em 3 continentes diferentes. Partes da Bíblia Sagrada foram escritas na África. Algumas partes da Bíblia foram escritas na Europa. E outras partes da Bíblia foram escritas na Ásia Menor, no Oriente Próximo. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, 3 línguas diferentes. No Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em 2 línguas. O Novo Testamento foi escrito em grego e em aramaico. Há algumas porções do Novo Testamento escritas em grego e aramaico. Vejam que nós estamos chegando
a observar que a Bíblia em si própria é um milagre. Se eu, por um mero acaso, conseguisse reunir 40 homens e dissesse a estes homens que tratassem de assuntos que estão escritos na Bíblia Sagrada, e desse a estes homens não 1.600 anos, mas desse a estes homens 1 ano ou 2 anos, eu tenho certeza que ao final, quando eles terminassem de escrever os 66 livros, estes livros seriam conflitantes, divergentes. Estes livros não seriam uma unidade, não convergeriam para um só assunto. Imaginem que a Bíblia levou 1.600 anos. Ao final dos 1.600 anos, quando ela foi encapada e reunida num só volume, deparou-se com um dos maiores milagres que existe na face da terra. A mensagem da Bíblia de Gênesis a Apocalipse era uma só. Como? Se esses homens nem conheciam um ao outro, se eles nem tinham conhecimento de que o outro iria escrever, ou de que alguém já escreveu sobre este assunto, e de repente o assunto que estes homens escreveram tinha uma só mensagem. Você diz, pastor, a Bíblia é complicada. Eu leio e não entendo nada. O senhor podia simplificar para mim o que é que a Bíblia Sagrada fala? Eu vou simplificar a mensagem da Bíblia em apenas 3 palavras. A mensagem da Bíblia Sagrada pode ser resumida a apenas 3 palavras. Primeira, criação. Segunda, degeneração. Terceira, regeneração. Vamos repetir juntos? Primeira palavra, criação. Diga comigo, criação. Vamos dizer depois de mim, é melhor. Vamos lá. Primeiro, criação. Segunda, degeneração. Terceira, regeneração. A Bíblia é a história da criação do mundo, da criação do homem. A Bíblia, em segundo lugar, é a história da degeneração do mundo. E em terceiro lugar, a Bíblia é a história da regeneração do mundo. Portanto, em 3 palavras está simplificada a mensagem bíblica: criação, degeneração e regeneração. A Bíblia é um livro de mensagens. Ela trata da história do povo judeu. Como que o povo judeu andou aqui na terra e como foi que Deus interviu, como foi que Deus entrou em cena na história de um povo, para que, através da história deste povo, nós pudéssemos saber quem é Deus, quais são os métodos de ação de Deus e como é que nós, na nossa própria vida, podemos aplicar esses 3 princípios. Portanto, a Bíblia é a história da minha vida, da minha criação, da minha degeneração e da minha regeneração em Cristo Jesus. Tomemos, por exemplo, o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós aprendemos a resposta para algumas das grandes perguntas da vida. O livro de Gênesis, por exemplo, responde em primeiro lugar a respeito de quem Deus é.
Ela começa o livro de Gênesis da seguinte maneira: no princípio criou Deus. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Por quê? Porque a Bíblia parte do princípio que somente o louco diz na sua cabeça: não há Deus. Portanto, se a Bíblia já parte da premissa que Deus é, ela começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia responde a respeito de onde veio o homem. A Bíblia Sagrada diz: e formou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, a existência do homem está respondida na Bíblia Sagrada. Em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada fala por que é que existe maldade no mundo. Por que é que existe pecado? Por que é que existe morte? Por que é que as penitenciárias estão cheias? Por que é que os lares estão nos tribunais de divórcio? Por que é que os pais estão gastando dinheiro dos seus filhos em cachaça? Por que é que os filhos estão revoltados contra os pais? A Bíblia tem a resposta para isso tudo. A Bíblia Sagrada diz como é que o homem pode se reconciliar com Deus no livro de Gênesis. Porque a Bíblia Sagrada diz que o homem pecou. Pecou como? O homem pecou desobedecendo a Deus. Em segundo lugar, se o homem pecou, a Bíblia diz que Deus não deu as costas ao homem. Pelo contrário, Deus mostrou como é que o homem podia voltar a ter um relacionamento com ele. Ele disse à mulher que ela, porque tinha levado seu marido a pecar, ela com dores teria filhos. Mas Deus disse à mulher que ela daria à luz a um filho, a tua semente esmagará a cabeça da serpente. Portanto, a Bíblia conta, desde o livro de Gênesis, que a mulher daria à luz a um que esmagaria a cabeça da serpente e do mal. A Bíblia Sagrada diz como é que o homem pode agradar a Deus no livro de Gênesis. Como? Através da fé. Abraão agradou a Deus e foi justificado por causa da fé. A Bíblia Sagrada diz como é que o homem pode obter poder na sua vida. Vocês lembram que Jacó lutou com Deus, e quando Jacó terminou de lutar com Deus, o anjo do Senhor feriu a Jacó na sua coxa, ele saiu mancando, mas Deus disse a Jacó: teu nome é Jacó, que significa enganador, usurpador, mentiroso, mas a partir de agora o teu nome será Israel, que significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Príncipe de Deus. Tanto a Bíblia Sagrada é um livro único. Você diz: mas pastor, e os grandes livros religiosos que existem no mundo? O senhor diz que a Bíblia é o único livro sagrado realmente que existe no mundo. O que o senhor me diz, por exemplo, de livros sagrados como o livro dos Vedas? O que o senhor me diz do Alcorão? O que o senhor me diz dos escritos de Buda? É muita arrogância dos cristãos acharem que a Bíblia é o único livro. Vamos fazer um estudo a respeito desses livros. Os grandes livros religiosos que existem no mundo. Primeiro, o livro dos Vedas, dos hindus, da religião dos Brahmanes, na Índia. Que livro é este? O livro dos Vedas é um livro
que contém apenas 4 livros. São livros não de história, são livros não de relatos. Os livros, ou livro dos Vedas, compõem-se de 4 livros de hinos e de máximas espirituais. Os hinos dos livros dos Vedas são hinos que exaltam as divindades da natureza. Por exemplo, o hindu, quando vai ler o livro dos Vedas, ele canta ao Deus Árvore. Quando ele está lendo o livro dos Vedas, ele está cantando ao Deus Sol, ao Deus Estrela, ao Deus Lua. Ele está cantando ao Deus Vaca. Ele está cantando ao Deus Besouro. Ele está cantando ao Deus Maçã, ao Deus Abacaxi, porque os Brahmanes creem no panteísmo, e o livro dos Vedas, o livro dos hindus, é apenas um livro de hinos às divindades da natureza. O segundo livro sagrado que existe no mundo é um nome um tanto esquisito para a maioria de vocês que não estudam a respeito deste assunto. Chama-se este livro sagrado de Tripitakas. Você diz, pastor, o que é Tripitakas? Tripitakas significa 3/6. São as doutrinas e o livro sagrado do budismo. O livro sagrado do budismo chama-se Tripitaka. Tripitaka não é também um livro de história. Tripitaka é apenas um livro de máximas e de filosofias doutrinárias que Buda passou verbalmente, oralmente aos seus seguidores. O terceiro livro sagrado que existe no mundo é o livro sagrado chamado Zendavesta. Zendavesta é o livro sagrado de Zoroastro, do zoroastrismo. O que é o Vendavesta? Vendavesta é um compêndio de 21 livros e comentários de Zoroastro a respeito de algum livro sagrado que ele leu, mas que se perdeu. Zoroastro diz que leu escritos sagrados quando ele ainda era jovem, e ele então escreveu 21 livros comentando a respeito destes livros sagrados. Portanto, Zendavesta é o livro sagrado do zoroastrismo. Quarto lugar, nós temos o livro sagrado do confucionismo. Confúcio. E aqui no Brasil, vez por outra, a gente vê um gaiato dizer assim, já dizia Confúcio, e aí vem com uma máxima, um adágio popular de Confúcio. Confúcio não era religioso, nem jamais propôs uma religião. Confúcio foi um líder de pensamentos e filosofias do Oriente. Confúcio não cria na existência de Deus. Aliás, no confucionismo não existe Deus, qualquer Deus, eles não creem em Deus. Portanto, o livro de Confúcio é apenas um livro de crônicas, é um livro de adágios populares, provérbios, crônicas, fábulas, parábolas, apenas coisas desse tipo. E em terceiro lugar nós temos, ou em último lugar, terceiro não, 1, 2, 3, 4, 5, quinto lugar, nós temos o Alcorão, que é o livro do islamismo, dos muçulmanos. O Alcorão consiste em apenas 114 capítulos de um livro. Dizia Maomé que o anjo Gabriel ditou para ele o livro do Alcorão. E que ele, Maomé, recebendo o ditado de Gabriel, escreveu o livro do Alcorão, que estão divididos em 114 capítulos, que são chamados de suras. As suras do islamismo são as máximas, são os pensamentos e o doutrinamento do Alcorão. Você diz, pastor, então qual é a diferença da Bíblia
para estes livros sagrados? Em primeiro lugar, a primeira grande diferença da Bíblia para todos os outros livros sagrados é a seguinte: a Bíblia tem valor histórico. Nenhum outro livro sagrado pode ser lido, estudado e ser apontado como referência em nenhuma classe de história universal, em nenhuma universidade do mundo inteiro. Enquanto a Bíblia Sagrada é precisa nas datas, enquanto a Bíblia Sagrada fala de nomes de reis, de impérios, de reinados, de sistemas políticos, de leis, de métodos de higiene, de ética, de filosofia, estes livros estão tratando de fábulas, estão tratando de lendas, de mitologias. Se você ler o livro de Buda, você vai ver que no livro de Buda as cobras falam, os elefantes riem, os corvos no céu tem famílias que conversam umas com as outras e brigam entre si, enquanto que a Bíblia Sagrada é um livro histórico. Se você lê a Bíblia Sagrada, você fica conhecendo a história universal, mas se você lê o livro dos Vedas, você fica conhecendo só mitologia, você só fica conhecendo fábulas, porque Krishna nunca viveu aqui na terra, nem ninguém sabe aonde ele andou. Mas se você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus andou sim pelas ruas poerentas da Palestina, que homens tocaram nele, falaram com ele, conversaram com ele, e esses escritos foram passados de homem para homem, de mulher para mulher, e chegaram até nós hoje, nos dias de hoje, como a autêntica palavra de Deus. O valor histórico da Bíblia Sagrada. Mas aí você diz, mas dentre estes livros, há um livro que não é um livro de fábulas, é o Alcorão, o livro dos muçulmanos, porque o Alcorão foi escrito por um homem que se chamava Maomé, que viveu lá na Arábia, que conheceu e morou numa cidade chamada Meca. Qual a diferença então entre o valor histórico da Bíblia e o valor histórico do Alcorão? Sabe qual é a diferença? Está no valor profético da Bíblia Sagrada. Quando Maomé nasceu aqui na terra, o Alcorão ainda não tinha sido escrito, mas quando Jesus nasceu aqui na terra, a metade da Bíblia já tinha sido escrito. Tinha sido escrito os livros do Antigo Testamento. E enquanto que o islamismo não tem nenhuma profecia que fale do nascimento de Maomé, a Bíblia Sagrada tem mais de 300 profecias que falam do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, por mais de 300 vezes, fala do nascimento do Messias prometido. E quando nós lemos as profecias do Antigo Testamento, ficamos pasmos, ficamos de boca aberta. Como é que pode profecias que foram ditas 1.200 anos antes dele, 750 anos antes de Jesus nascer, cumpriram-se cabalmente no dia em que ele nasceu? Quer ver? Vamos ver. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Isaías, que foi escrito cerca de 750 anos antes de Cristo. Você diz, pastor, como é que o senhor sabe que o livro de Isaías foi escrito 750 anos antes de Cristo? Pelo valor histórico dele. Em 1948, foi descoberto na Palestina rolos, pergaminhos, que foram perdidos por uma seita de judeus que viveu na Palestina cerca de 100 anos antes de Cristo. E quando eles foram ver esses pergaminhos, que foram descobertos em 1948 e que ficaram para sempre conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto, descobriu-se nesses pergaminhos um livro que hoje está intacto nos museus ao redor do mundo. Chama-se este livro o livro de Isaías. E quando eles foram decifrar e foram ler o que estava escrito no livro de Isaías, que foi descoberto 100 anos antes de Cristo, escrito 100 anos antes de Cristo,
dentro de uma tribo de judeus essênios que vivia nos arredores da Palestina, descobriu-se que o livro de Isaías, que foi escrito 100 anos antes de Cristo por essa tribo de essênios, era exatamente o mesmo livro de Isaías que nós temos hoje nos dias atuais. Portanto, é digna de confiança as Sagradas Escrituras. Vamos ver o que é que profetizou Isaías a respeito de Jesus. Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14. O profeta profetizou o que aconteceria com Jesus. E ele disse assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. 750 anos se passaram, e em Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18, esta profecia se cumpriu. A Bíblia Sagrada diz assim, Mateus 1:18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem sexualmente, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Tinha que ser assim, porque o profeta dizia, não dizia uma mulher, o profeta não dizia que uma senhora, ele dizia, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E lá em Mateus capítulo 1, versículo de número 18, achando-se Maria grávida antes de ter conhecido seu marido José. A Bíblia Sagrada profetizou 710 anos antes de Cristo que ele nascia em Belém. O normal seria Jesus nascer aonde? Qual era a cidade de Davi? Era Jerusalém. Qual era o centro da vida dos judeus? Jerusalém. Mas 710 anos antes de Cristo, Miqueias, o profeta Miqueias profetizou e disse assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. E em Mateus capítulo 2, versículo de número 1, esta profecia se cumpriu. Mateus disse assim: e tendo Jesus nascido em Jerusalém. É isso que diz? E tendo Jesus nascido em Belém. Jesus tinha que nascer em Belém e cumpriu-se a profecia. A Bíblia Sagrada diz que Herodes mandaria matar as crianças no dia do seu nascimento. Isso foi profetizado pelo profeta Jeremias, também cerca de 690 anos antes de Cristo. O profeta Jeremias diz, em Jeremias capítulo 31, versículo de número 15, assim diz o Senhor, em Jeremias 31:15, uma voz se ouviu em Ramá, lamentações, choro amargo, Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Esta profecia de Jeremias cumpriu-se em Mateus capítulo 2, versículo de número 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, se irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo. A Bíblia Sagrada profetizou que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata seria o seu peso. No livro do profeta Zacarias, capítulo de número 11,
versículo de número 12, Zacarias, cerca de 550 anos antes de Cristo, disse que ele seria vendido por 30 moedas de prata. E eu disse-lhes: se parecer bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o ir. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Cumpriu-se essa profecia onde? Cumpriu-se essa profecia em Mateus capítulo 26, versículo de número 15. Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata, foi o preço de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que ele seria cuspido no rosto. Mateus capítulo de número, Isaías capítulo de número 50, versículo de número 6. A Bíblia profetizou que ele seria cuspido no rosto. As minhas costas dou aos que me ferem, diz o profeta Isaías, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo minha face dos que me afrontam e me cospem. E esta profecia foi cumprida onde? Foi cumprida em Mateus capítulo 26, versículo 67. Cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. A Bíblia Sagrada diz que ele seria sepultado na sepultura de um homem rico. Essa profecia foi dita há muito antes de Jesus ter nascido, quando diz assim, no capítulo 53, quando o profeta Isaías diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. No túmulo de quem Jesus foi enterrado e sepultado, no túmulo de um homem rico que a Bíblia Sagrada chama de José de Arimateia. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro único por causa das suas profecias. Não há nenhum livro que tenha profecias como este livro aqui. Você diz: e as profecias de Nostradamus? Às vezes eu tenho vontade de rir da profecia de Nostradamus. Quantas profecias de Nostradamus nunca se cumpriram? Esse ano passado disse que o Papa ia à França, e lá na cidade de França, na cidade parece que de Nice, ele seria morto, porque estava escrito na profecia de Nostradamus. E o Papa foi lá, andou, passeou de carro, abanou para todo mundo e não morreu, e nem ninguém deu tiro nele. A Bíblia Sagrada diz: se o profeta profetizar e não se cumprir o que ele profetizou, esse profeta não é de Deus, é mentiroso. Mas eu lhe garanto uma coisa: nenhuma das palavras deste livro jamais caiu por terra, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e o Deus que escreveu este livro disse: eu velo pela minha palavra e velo para que ela cumpra aquilo que me apraz. Você diz: pastor, qual é a diferença da Bíblia para os outros livros sagrados? Sabe qual é a diferença da Bíblia para outros livros sagrados? É que este livro transforma dogmas, transforma teorias, transforma teologias em uma pessoa que é amada, que é servida e que é reverenciada. Meus irmãos queridos, este livro não é um livro de dogmas, não é um livro de máximas, não é um livro de teorias. Este livro é um livro de uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está escrita com o sangue de Jesus Cristo. Vejam o que é que Buda diz. Página 48 da doutrina de Buda. Não procureis conhecer Buda por sua forma ou atributos, pois Buda nem a forma nem os atributos em Buda são reais. O verdadeiro Buda é a própria iluminação. A verdadeira maneira de conhecer Buda é conhecer a iluminação. Se alguém vê alguma excelente imagem de Buda e pensa que já conhece Buda, está incorrendo em um grande erro, pois o verdadeiro Buda não pode ser representado, nem pode ser visto por olhos humanos, nem se pode conhecer Buda.
que é uma perfeita descrição dos atributos com palavras humanas. Embora falemos de sua forma, o Buda eterno não tem forma. Pode manifestar-se de qualquer forma. Ainda que descrevamos seus atributos, o Buda eterno não tem atributos fixos, mas pode manifestar-se em todos e quaisquer primorosos atributos. Em outras palavras, Buda não existe. É só o que está na sua cabeça que é o Buda. Se você buscar a iluminação, você encontra Buda. Buda não é uma pessoa. Buda chama-se atributos de amor, de verdade, de honestidade. Ele não é uma pessoa. Ele é apenas a manifestação de atributos. Mas eu leio na minha Bíblia, meus irmãos queridos, que Jesus não é a manifestação de atributos, não. Jesus foi uma pessoa. Ele nasceu aqui, as pessoas tocaram nele, ele pegou nas pessoas. Uma certa vez, um homem estava cego, Jesus fez lodo, colocou lodo nos olhos daquele homem. Os homens disseram: quem foi que te fez isso? Ele disse: eu não sei. Disseram: mas você não conhece? Ele disse: não conheço ele. Foi um homem que veio aqui, fez lodo no chão, colocou nos meus olhos. Ele disse: olha, rapaz, você está ficando louco. O homem disse: louco não, porque eu sei de uma coisa. Eu não estou sabendo de muita coisa a respeito de teologia, eu não tenho muita iluminação, eu não tenho muita sabedoria, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. E isso aí eu sei perfeitamente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos seguindo aqui na Assembleia de Deus Betesda e nas igrejas evangélicas dessa cidade. Não são dogmas, não são teorias, não são doutrinas. Nós estamos seguindo uma pessoa, um líder, um que andou aqui. O apóstolo São Pedro disse que nós vimos a ele, tocamos nele e sabemos que ele é a manifestação do verdadeiro Deus. O apóstolo São João disse que ele era o verbo, mas o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus não é apenas uma iluminação do céu, Jesus é uma pessoa a quem nós amamos, servimos, porque ele morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos, e no dia em que ele ia sendo levado aos céus, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aleluia. Segundo lugar, a Bíblia Sagrada difere dos outros livros sagrados, porque a Bíblia Sagrada nos fala de uma habilidade que Jesus tinha, que nenhum outro líder religioso jamais teve: a habilidade de perdoar pecados. Nenhum outro líder religioso disse que tinha autoridade de perdoar pecados. Já houve líderes religiosos que fizeram maravilhas. Já houve líderes religiosos que empolgaram as plateias pela oratória. Já houve líderes religiosos que empolgaram as plateias pela sua ordem lógica de colocar os pensamentos. Mas nunca aconteceu de um líder religioso dizer que tinha em si próprio o poder de perdoar pecados. Somente Jesus tinha este poder. Diz que na universidade, ou na Feira Mundial de Chicago, que aconteceu nos Estados Unidos na década de 30, houve ali um simpósio de religiões. E chamaram líderes de religião de todo o mundo. Chamaram um budista, chamaram um hinduísta, chamaram um muçulmano, chamaram homens de todas as religiões, chamaram um padre e um pastor protestante. E o simpósio de religiões era o seguinte: cada um desses líderes tinha que se levantar e dizer por que a sua religião era certa. Levantou-se o budista e disse: Buda é certo, porque Buda fez o bem e disseminou a verdade na terra. Pregou lá por 45 minutos e se sentou. Levantou-se o hindu e disse: o hinduísmo é certo,
porque é a religião mais antiga da face da terra. Pregou 45 minutos e se sentou. E assim foi um a cada um. Quando chegou na vez do pastor, o pastor levantou-se e disse: o cristianismo é o único certo, porque somente o sangue de Jesus perdoa pecados. E não disse mais do que 15 segundos e se sentou. O padre, quando foi se levantar, e disse: o pastor já falou tudo, não tem mais nada o que dizer. Sabe por quê? Porque a cerne, o âmago da mensagem do Evangelho é: Jesus perdoa pecados. Somente Cristo perdoa pecados. Ninguém mais tem poder de perdoar pecados. Você pode entrar na sua religião, qualquer que seja ela, espírita, sechonoye, qualquer que seja, protestante, católico, qualquer que seja a religião, nenhum credo, nenhuma religião, nenhum sistema religioso tem poder de perdoar pecados, somente Jesus. Diz que um certo homem caiu num buraco. E lá dentro deste buraco, ele sentiu que a lama estava afogando. E ele dentro do buraco sentiu que a lama cada vez mais subia no seu pescoço. Quando ele estava com a lama já aqui no pescoço, ele viu passar um homem velho na beira do buraco. O homem viu o velho passar na beira do buraco e disse: ajuda-me a sair daqui. O velho olhou, ele disse: ajuda-me, como é o teu nome? O velho disse: meu nome é Buda. Diz: pois me ajuda a sair desse buraco. Buda disse: se tu tivesse seguido os meus preceitos, andado à luz daquilo que eu ensinei, tu jamais estaria nesse buraco. É necessário que tu morras e em outra encarnação, talvez como um animal, talvez como um outro ser, tu purgues, pagues esses teus pecados, e assim tu vais sair desse buraco. E andou. E mais ele se batia no buraco, mais a lama chegava perto da boca. Passou outro homem perto. Ele disse: como é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Hindu. Ele disse: ô Hindu, Krishna, me faz sair desse buraco. Krishna disse: se tu negares o teu próprio corpo e sofreres a aflição deste buraco e mortificares a tua carne, tu pode sair desse buraco. Ele disse: mas como eu posso mortificar a minha carne se eu estou com lama até o pescoço? O hindu disse: então não posso lhe ajudar. E prosseguiu viagem. Passava por ali um homem, disse: como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Allan Kardec. Allan Kardec me faz sair deste buraco. Allan Kardec disse: não, é preciso diversas encarnações. Tu vais viver muitas encarnações. Depois de muitas encarnações, tu sairás desse buraco. Outro homem passou e ele disse: como é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová me faz sair daqui. Testemunha de Jeová disse: não, é necessário que tu faças parte da torre de vigia, porque sem a sociedade torre de vigia tu não pode sair desse buraco. E o homem estava com lama até o pescoço e não podia sair daquele buraco. Passou um outro ali, e quando ele olhou aquele que passava, o seu rosto brilhava mais do que o sol 1000 vezes. O seu cabelo era branco como a lã mais pura que existe. Os seus pés eram como que bronze. E ele disse: como é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: me faz sair deste buraco. E Jesus desceu até o buraco em que ele estava, tomou pela mão e disse: vamos, eu te tiro de dentro deste buraco. Jesus morreu na cruz do Calvário. Somente Ele tem poder de perdoar pecados. Ninguém tem poder de perdoar pecados, só Jesus. Por isso é que o seu sangue é precioso para nós.
Por isso que o seu sangue para o crente é precioso, porque foi na cruz do Calvário que o meu pecado que me afogava foi colocado sobre ele. A morte que estava sobre mim foi colocada sobre os ombros de Jesus, e eu pude sair do buraco em que eu estava destruído para ter vida e vida com abundância. Vamos ficar em pé. Irmão Alisson, vamos cantar o hino de número 291 da harpa cristã. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos cantar nesta hora. Levante a sua mão para o céu e cante para Jesus, porque Ele é o único e verdadeiro Salvador. Este livro é inigualável, é o poder de Deus, porque fala de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Cantemos: rude cruz se erigiu. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu também minha cruz. É por uma coroa, é por uma coroa tocar. desde a glória dos céus, Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor Deus e Pai, é em Cristo Jesus o Senhor que nós falamos a Ti como o único e verdadeiro Deus. Eu te louvo porque todos os outros deuses são falsos. Todos os outros deuses são mentira, são ídolos feitos pela imaginação do homem. Mas somente Tu és o único e verdadeiro Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Pelo Teu Espírito Santo eu quero te pedir nesse instante, ó Deus, que Tu fales aos corações, às vidas, às mentes, homens e mulheres que estão neste lugar esta noite, para que nesta hora eles estejam rendendo suas vidas nas Tuas mãos. Ó Jesus, eu te peço nesta hora que homens e mulheres tenham coragem de tomar esta decisão ao lado de Cristo, servirem, amarem e andarem contigo todos os dias. Enquanto as cabeças estão baixas, os corações estão curvados na presença do Senhor,
Eu não sei qual é o buraco em que você está esta noite. Em que estado está a sua vida? Como está o seu coração? Mas se você esta noite diz, pastor, eu não conheço a Jesus. Eu nunca recebi a Cristo na minha